heresia de Colossos que estava sendo ensinada naquela região. As pessoas que ensinavam essa heresia diziam que a justificação, diziam que para que se obtivesse paz com Deus, era necessário que alguns ritos, uns oriundos do judaísmo, fossem cumpridos, como a circuncisão, o ascetismo, não desfrutar de certos tipos de alimentos. Esta heresia ensinava também que Jesus, sendo Deus, não havia encarnado, porque a matéria é ruim e não é possível que um Deus possuísse corpo. E Paulo escreve esta carta trazendo, nestes versos aqui, que nós acabamos de ler, uma das principais lições desta carta. Ele está dizendo que Cristo é plenamente suficiente para trazer novidade e plenitude de vida, para trazer paz com Deus. Ele está dizendo aos colossenses que eles foram reconciliados com Deus, pela graça, sem que eles precisassem fazer alguma obra meritória para isso. E ele diz ainda, para enaltecer essa reconciliação, ele fala sobre o que eles eram antes. Ele está fazendo com que os colossenses se voltem a pensar o que eles eram antes de Cristo. E ele diz ainda qual foi o meio pelo qual eles foram reconciliados. E por fim ele dirá a finalidade desta reconciliação. Por que eles foram reconciliados? Para que eles foram reconciliados? Portanto, o tema da nossa mensagem de hoje é: desfrute das bênçãos da reconciliação. Desfrute das bênçãos da reconciliação. Estes versos que nós lemos trazem algumas lembranças que nós precisamos ter enquanto desfrutamos das bênçãos da reconciliação. E a primeira delas, nós vemos no verso de número 21. Você deve se lembrar, enquanto desfruta das bênçãos da reconciliação, que você era inimigo de Deus. Paulo está lembrando aqui o povo daquela igreja de quem eles eram no passado, qual era a condição deles no passado. Eles eram estranhos, inimigos no entendimento pelas suas obras malignas. Ser estranho aqui para Paulo é algo que remete a um estrangeiro mesmo. A palavra tem esta origem de uma pessoa que é de outro país. Eles eram estranhos para com Deus. Eram como se Deus fosse de um país e eles de outro, muito distante, e não havia entendimento. Eles não entendiam o que Deus falava, eles não conheciam Deus por estarem completamente distantes, como um estrangeiro. E essa estranheza que Paulo fala aqui não é apenas algo geográfico neste caso. É uma estranheza que é causada pelo pecado, causada pela inimizade. O elemento principal, o elemento essencial para que haja a necessidade de reconciliação é a inimizade, é a guerra. Se não houvesse inimizade ou guerra, não haveria necessidade de reconciliação. Mas eles eram inimigos. E Paulo diz onde se localizava esta inimizade. Eles eram inimigos no entendimento. Paulo utiliza da mesma linguagem, falando sobre entendimento, na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 18. Quando ele diz aos Efésios também, fazendo com que eles se recordassem de quem eles eram e como eles eram antes de Cristo. E aí ele fala que eles estavam com o entendimento obscurecido. E por isso eles viviam alheios, separados da existência de Deus. E aqui no texto que nós vemos Paulo dizendo qual é a causa deste obscurecimento no entendimento deles: a inimizade. Esta inimizade no entendimento é que os afastava de Deus. E apesar dessa inimizade aqui, enfatizada pelo apóstolo, estar localizada no entendimento daqueles homens, nós não podemos nos confundir e pensar que é algo que se resume apenas ao campo dos pensamentos. Eles tinham apenas o entendimento inimigo de Deus. Não é apenas um estado mental. O entendimento humano gera ações, gera obras. Então, automaticamente, este entendimento gerava obras, e Paulo vai dizer aqui que essas obras eram malignas. Um entendimento que está em inimizade com Deus gerará na pessoa que tem esse entendimento obras malignas. E ele está falando aqui que o ser humano, ele não
é algo que pode ser dividido. Nós cremos que o ser humano é uma unidade indivisível. O ser humano possui uma parte material, o seu corpo, e uma parte imaterial, a sua alma. E Paulo está dizendo aqui que apesar desta inimizade estar localizada em sua parte imaterial, no seu entendimento, isso estava transbordando para a sua parte material. As suas obras realizadas pelos seus corpos eram obras malignas. Todas as áreas de sua vida eram afetadas por esta inimizade. Inimigos sentem sempre o desejo de eliminar completamente a existência das pessoas a quem eles destinam inimizade. Caso alguém pergunte para Vladimir Putin o que ele acha que seria necessário para que deixasse de haver inimizade ali com a Ucrânia, certamente ele diria que eles saíssem daqui, das minhas fronteiras. Se fosse perguntado também para o Hamas ali na faixa de Gaza, o que vocês acham que deve acontecer para que deixe de existir inimizade entre vocês e Israel, que Israel deixe de existir para que nós possuamos o território. Inimigos querem sempre isso, eliminar a existência das pessoas a quem eles destinam inimizade. Mas o ser humano que está em inimizade com Deus se depara com um problema sério. Ele, por mais que seja inimigo de Deus em seu entendimento, pratique obras malignas e tente viver como se Deus não existisse, ele não consegue evitar a existência de Deus. Deus estará sempre lá, firme, existindo, soberano, onipotente. Então, o homem, diante deste impasse, diante deste problema, o que ele faz, já que não pode eliminar a existência de Deus quando está em inimizade contra Deus? Ele foge. E a tendência de todo aquele que está em inimizade contra Deus é fugir de Deus, fugir de tudo aquilo que se refere a Deus. Uma mente em inimizade contra Deus, um entendimento em inimizade contra Deus, gerará obras malignas justamente para isso, para que ele se distancie quanto possível de Deus. Quando nós falamos que o homem tem uma natureza pecaminosa, desde seu nascimento, conforme nós acabamos de ler na liturgia, no Salmo 51, Davi dizendo que nasceu em iniquidade, eu nasci em pecado, iniquidade me concebeu a minha mãe. É disso que nós estamos falando. Todo ser humano nasce assim. Por termos essa natureza pecaminosa, todo ser humano nasce em inimizade contra Deus. Você nasceu em inimizade contra Deus. Você, antes de Cristo na sua vida, era inimigo de Deus em seu entendimento e praticava obras malignas, assim como o povo de Colossenses. Mas o Senhor, Ele nos reconciliou. Nós podemos falar, não, mas eu estou aqui, eu fui alcançado pela graça, eu estou aqui servindo a Deus, eu venho à igreja, eu não sou mais inimigo de Deus, eu amo ao meu Senhor, eu sou filho de Deus, fui adotado, sou um herdeiro. Amém. Isso tudo é verdade. Mas se isso acontecer um dia, é porque nós fomos reconciliados. Nós não acordamos em um dia e simplesmente tivemos um surto de bondade e dissemos, vou buscar ao Senhor, não quero mais ser inimigo de Deus. Ele nos alcançou, Ele nos reconciliou. Veja, Paulo está falando com os colossenses de uma bênção que eles têm, que é a bênção da reconciliação, e isso se aplica a nós, mas os colossenses e nós também somos passivos nessa reconciliação. Nós não fizemos nada para sermos reconciliados. Nós lemos também na liturgia o texto de Paulo aos Romanos, falando que nós fomos justificados pela fé. E é assim que nós temos paz com Deus, é assim que essa reconciliação veio a nós. Pela graça, pela fé, não por obras, Paulo diz aos Efésios, para que ninguém se glorie. É importante que nós nos lembremos sempre de quem éramos sem Cristo. E esta aplicação não serve aqui para que você saia daqui hoje, triste, para baixo, dizendo, poxa vida, como eu era mal. Como eu fazia atrocidades e vivia uma vida dissoluta sem Cristo. Dizem que a igreja de Deus, a igreja de Cristo, é um lugar dos ex. Existem ex-ladrões,
ex-adúlteros, ex-alcoólatras. E é importante que nós nos lembremos disso, de quem nós éramos sem Cristo, quem nós éramos sem Deus, antes de sermos reconciliados. Não para que sejamos pessoas cabisbaixas e tristes, pelo contrário, para que a graça de Deus se enalteça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós fomos reconciliados. Nós lemos em Romanos que Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos, quando éramos pecadores. E fomos feitos de inimigos, filhos. Fomos reconciliados. Portanto, desfrute dessa bênção, desfrute das bênçãos da reconciliação. Mas sempre se lembrando disso, que você era inimigo. Lembrarmos de quem nós éramos e de quão maus nós podemos ser sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, nos ajuda a caminhar na caminhada cristã. O pregador puritano Thomas Watson dizia que só consegue desfrutar a doçura da graça quem reconhece o amargor do pecado. Nós precisamos sempre nos lembrar de quem nós éramos sem Cristo. E assim nós entenderemos as coisas horríveis que pessoas fazem lá fora. Este é o homem sem Deus. Este é o homem que ainda está em inimizade contra Deus, praticando obras malignas. Portanto, desfrute das bênçãos da reconciliação. Em primeiro lugar, se lembrando que você foi reconciliado porque você era inimigo de Deus. Mas em segundo lugar, na parte A do verso 22, nós vemos que você deve também se lembrar, enquanto desfruta das bênçãos da reconciliação, que você foi reconciliado mediante a morte de Cristo. Após Paulo enfatizar o passado aqui dos colossenses e o estado em que eles estavam, ele se volta para a condição atual destes homens. E ele diz que eles foram reconciliados por Cristo de maneira eficaz e acabada. A maneira com que Paulo escolhe dizer que eles foram reconciliados nos leva a entender uma ação praticada por Cristo que ele veio e fez porque ninguém mais poderia fazer. E ele fez de uma vez por todas, de modo que ninguém consegue desfazer. É este tipo de ação que Paulo quer dar a entender os seus leitores aqui. A reconciliação feita por Cristo não é uma reconciliação que pode ser desfeita. Ou seja, não é como uma reconciliação humana entre amigos que estavam brigados, familiares, quem sabe, e fazem as pazes, e em breve um pisa na bola com o outro e eles mais uma vez voltam a estar em conflito. A reconciliação feita por Cristo é uma reconciliação que não tem como ser desfeita. Mas o apóstolo Paulo diz ainda de que maneira essa reconciliação se deu. Ela foi feita por Cristo no corpo de sua carne mediante a sua morte. Quando Paulo fala que essa reconciliação foi feita no corpo de sua carne, ele está aqui enfatizando: Cristo se encarnou, ele se fez homem. A heresia que Paulo está combatendo aqui tinha esse ensino falso também, de que Cristo não era homem. Eles chegavam a acreditar no absurdo de que Cristo era uma espécie de holograma, um fantasma. Ele está dizendo: essa reconciliação foi feita no corpo de sua carne. Veja que interessante, Paulo está combatendo a heresia, sem ficar falando sobre a heresia. Ele está ocupando o lugar de sua fala, de sua escrita, com a verdade, que deve ocupar o coração da igreja. Cristo fez essa reconciliação mediante o corpo de sua carne, e ele segue dizendo ainda que foi mediante a sua morte. Veja, Paulo está dizendo aqui que Deus leva o pecado a sério. Cristo precisou morrer para que houvesse reconciliação. Jesus se encarnou e se encarnou para morrer. Ele estava ali representando os eleitos. Paulo chama Jesus em uma ilustração, escrevendo aos Romanos, de o segundo Adão. E ele diz que quando o primeiro Adão, que representava todo homem, caiu e nós caímos com ele, nascemos inimigos de Deus, nascemos com a natureza pecaminosa, Paulo está dizendo aqui que Cristo nos representou morrendo. E por que ele precisou morrer? Pois o salário do pecado é a morte. E ele morreu satisfazendo plenamente a ira de Deus, representando a mim e a você. O estado de inimizade e estranheza
que o homem estava por causa do pecado, estava causando esta separação. Isaías 59, 2 nos diz isso claramente. O profeta diz, Deus diz, pela boca do profeta, que os pecados do povo dele causam separação entre eles. Mas Deus está em Cristo, por sua morte, reconciliando consigo mesmo os seus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 23, diz isso, que o salário do pecado é a morte. Mas Deus é justo e cobra o preço justo pelo pecado, que é a morte, mas ao mesmo tempo ele é compassivo e misericordioso. Ele consegue conciliar as duas coisas sem que elas se excluam. Nós não. Quando vamos exercer justiça, a nossa tendência é, se o preço para isso é a morte, que esta pessoa morra. Se o preço é este, que aconteça isso com ela. Deus é justo, ele cobra o preço. Mas ao mesmo tempo, como nós cantamos no hino de número 11, ele é justo e compassivo. E ele proveu ele mesmo o preço que deveria ser pago para que houvesse paz entre nós e ele, a morte de Cristo. Então, o pecado que causou inimizade é meu, é seu, mas a morte que traz paz é a morte de Cristo. E esse é o evangelho, a boa notícia. Jesus aplacou completamente a ira de Deus e resolveu o problema que Deus tinha com Deus, o problema do pecado. Deus não compactua com o pecado por ser santo, mas ele quer se relacionar com os seus. E aqueles a quem ele escolheu têm essa bênção da reconciliação. O próprio profeta Isaías, no mesmo capítulo 59, mais adiante, vai dizer que Deus, por perceber que ninguém poderia ser um intercessor pelo seu povo, ele proveu pelo seu próprio braço, ou seja, é a força de Deus que proveu a salvação para o seu povo, enviando Jesus Cristo para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Portanto, quando for desfrutar das bênçãos da reconciliação, lembre-se disso também. O pecado é sério. O pecado não é só amargo e causa essa inimizade contra Deus. O pecado cobra um preço de sangue. Nós costumamos dizer e cantar que nós jamais saberemos o preço dos nossos pecados na cruz. Mas este jamais saberemos o preço não é sinal de que é um preço pequeno. Nós podemos saber disso, que foi um alto preço. Jesus pagou com a sua vida. Jesus verteu o seu sangue para que eu e você tivéssemos paz com Deus. E quando nós temos paz com Deus, todo o resto vai bem. Entenda que aquilo que nós estamos falando aqui não se resume apenas ao campo das ideias, a algo simplesmente espiritual e transcendente. Sim, é algo espiritual, é algo sobrenatural que aconteceu ali. Mas isso reflete na minha e na sua vida hoje. O homem, quando está em paz com Deus, tudo vai bem para ele. Mesmo quando as circunstâncias não são tão boas assim, ele sabe que tudo vai bem, porque ele está em paz com Deus. Portanto, desfrute das bênçãos da reconciliação. Em primeiro lugar, se lembrando que você foi reconciliado porque você era inimigo. E em segundo lugar, se lembrando que você foi reconciliado mediante a morte de Cristo. E em terceiro lugar, verso 22b e verso 23, nós vemos ali que nós devemos nos lembrar, você deve se lembrar sempre que desfruta das bênçãos da reconciliação, que você foi reconciliado para a santidade. Depois de tratar do estado passado dos colossenses, sua condição atual, a perspectiva de Paulo se volta agora para algo que acontecerá plenamente no futuro, mas implica também no tempo presente, na vida da igreja, na vida dos colossenses que o liam e na nossa vida hoje. Ele está apresentando aqui a finalidade para a qual houve essa reconciliação. E ele diz que eles foram reconciliados na morte de Cristo para serem apresentados perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ser santos aqui é no sentido de ser limpo de todo pecado, ser separado, consagrado completamente para o serviço, a adoração a Deus.
Ser inculpável é estar isento de culpa. A culpa do nosso pecado não está mais sobre nós. Nosso pecado foi pago por Cristo. Nós não somos culpados do nosso pecado, pois o sangue de Cristo pagou o preço. E alguém irrepreensível é alguém que não tem motivo nenhum para que alguém chame sua atenção, alguém que tem uma boa conduta. E Paulo está usando aqui a mesma linguagem de apresentados que ele usa em Romanos 12:1. É uma linguagem que nos leva a entender que a nossa vida tem que ser um sacrifício. A linguagem aqui de Paulo é uma linguagem do culto do Antigo Testamento. E ele está dizendo que o objetivo da nossa reconciliação é que nós sejamos apresentados como um sacrifício diante de Deus, como ele diz aos Romanos 12:1 e 2, puro, santo, agradável. A nossa vida, o nosso corpo, as nossas atitudes devem ser santas, irrepreensíveis e inculpáveis, porque Cristo nos reconciliou pelo corpo de sua morte. E aí nós vemos que o apóstolo Paulo, ele entende que isso é algo que se dará somente num futuro escatológico. Somente poderemos gozar de plena santidade, plena pureza, quando Cristo voltar e nós seremos glorificados com ele. Mas Paulo está dizendo aqui que isso impacta a vida dos colossenses hoje, quando ele diz que, no verso 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está aqui usando a condicional, se é que permaneceis firmes, não como quem duvida, como quem põe em xeque a permanência firme, a perseverança na fé dos colossenses. Ele está tratando aqui como se isso fosse uma realidade concreta, dizendo, aquele que permanece firme na fé, ele vai estar sempre próximo da esperança, ele não vai se afastar da esperança do evangelho, que é Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E porque ele ressuscitou e ele vive, nós cremos que isso acontecerá conosco também. E então, finalmente, seremos glorificados e apresentados puros, santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante dele. A glorificação futura gerará, então, nos Colossenses, para Paulo, santificação presente. A reconciliação que foi feita por Cristo na cruz. Jesus morreu pelos pecadores que Deus escolheu, para que eles vivam em santidade, para que eles sejam apresentados santos diante de Deus na segunda vinda de Cristo. Nós cremos na doutrina da perseverança dos santos, e Paulo está dizendo aqui para os colossenses, olha, vocês permanecem na fé, vocês perseveram. E a doutrina da perseverança dos santos diz que, uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que é um eleito e foi salvo por Cristo, ele perseverará até que Cristo volte para o buscar e ele seja glorificado com Cristo. Infelizmente, alguns irmãos nossos que entendem de maneira diferente a Bíblia, a salvação, acham de maneira errada que isso é um absurdo. Nós crermos que se uma vez a pessoa está salva, ela está salva para sempre. E eles argumentam dizendo que isso levará os crentes, nós, reformados, calvinistas, a viverem de qualquer maneira. Porque, bom, já que uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso viver como eu bem entender, porque eu não posso perder a minha salvação. Mas não é isso que a doutrina ensina. Seja arminiano ou calvinista, quem pensa que perseverança dos santos quer dizer isso, está errado e longe das Escrituras. Paulo está ensinando aqui que a glorificação futura gera santidade presente, ou seja, aqueles que têm certeza da salvação estão em um processo de santidade, de santificação, que os torna a cada dia mais parecidos com Cristo. A cada dia que se passa, este que permanece na fé, este que está sendo preservado por Deus, se torna mais parecido com Cristo. Se torna um pouco mais irrepreensível, inculpável e santo.
Isso está acontecendo na minha e na sua vida. A santificação é uma obra de Deus na vida do crente. Mas nós não podemos nos esquecer que ela envolve também a perseverança humana. Então, isso muitas vezes causa confusão na nossa mente. Muitos têm dificuldade neste ponto, porque trata de algo que envolve esforço humano. Mas ainda assim, esse esforço não tem méritos, não é um esforço meritório. O homem só persevera aqui na terra, porque Deus lá do alto o preserva. A preservação divina caminha juntamente com a perseverança dos santos. Nós, utilizando aqui a linguagem de Paulo, permanecemos firmes na fé, porque Deus tem nos preservado assim. É tudo graça de Deus na nossa vida. Nós vemos Paulo escrevendo aos Filipenses, em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 12, e dizendo: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja, é uma ordem para os crentes. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Ou seja, desenvolva a santificação. O processo de santificação na sua vida precisa ser desenvolvido. É uma obra, é um processo, mas não parado. Isso tem que ser desenvolvido, envolve esforço humano. É uma ordem que Paulo dá, sabendo e crente, como ele diz no início do verso, que aqueles que o liam obedeceriam, mesmo com ele ausente. Mas veja a continuação do texto sagrado, quando no verso 13 ele explica a situação e diz: porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, ninguém permanece na fé segundo as suas próprias forças. É Deus quem preserva o homem para que ele possa permanecer na fé. É de Deus que vem tanto o querer quanto o realizar. Portanto, nós fomos reconciliados com um propósito. Nós não fomos reconciliados apenas para que ficasse tudo bem e fica por isso mesmo. Nós somos reconciliados para adorar a Deus com a nossa vida, para que a nossa vida seja um culto a Deus, um sacrifício santo e agradável a Ele. E, historicamente, o povo de Deus teve dificuldade com isso. Quando nós olhamos para o Êxodo, o povo hebreu é libertado da escravidão do Egito e não entendeu para que ele estava sendo libertado. Eles achavam que estavam livres para simplesmente falarem: isso, muito bem, agora somos livres, não seremos escravos de ninguém. Mas o Senhor estava os libertando para que eles deixassem de servir a Faraó com suas vidas, mas passassem a servi-lo com as suas vidas. E é isso que aconteceu comigo e com você, quando nós fomos reconciliados. Nós deixamos de servir o império das trevas para que sirvamos a Deus. Nós não fomos reconciliados sem um propósito. Eu e você fomos reconciliados para a santidade. E é muito importante que nós nos lembremos disso também, enquanto nós desfrutamos das bênçãos de estarmos em paz com Deus, das bênçãos da reconciliação. Nós somos reconciliados para a santidade, para nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Cristo. Concluindo, irmãos, nós vemos que de fato existe uma grande diferença, um grande contraste entre a reconciliação humana, que é sensível e logo se perde, e a reconciliação entre nós e Deus, feita por Cristo. O príncipe da paz veio ao mundo para pôr fim à inimizade entre Deus e os seus eleitos de uma vez por todas. E ele fez isso de maneira irreversível, enquanto nós ainda éramos pecadores e estávamos em um estado de inimizade contra ele. Nós vemos que Cristo garante isso, uma paz que jamais acabará e que será desfrutada eternamente. Desde que o pecado entrou no mundo, o homem tenta por si só alcançar essa paz. Nós vemos portas afora muitas pessoas vivendo em busca de paz, em busca de redenção, e acabam sempre ou passando longe ou batendo na trave, mas não conseguem. Não conseguem fazer essa religação com o Criador, porque só existe paz em Cristo. Só existe redenção, só existe reconciliação em Cristo Jesus. Não há vida verdadeira senão em Deus. Não há vida verdadeira senão em Cristo. A separação feita
pelo pecado entre Deus e os homens só pode ser reavida, só pode ser reconciliada mediante o sangue de Cristo na cruz. E a bênção da reconciliação traz consigo outras várias bênçãos para nós. E nós devemos desfrutar, sim, de todas essas bênçãos. Éramos inimigos, tivemos a bênção de termos sido feitos filhos por meio dessa reconciliação. Ele garantiu, mediante a morte expiatória de Cristo, com que nós saíssemos desse estado de inimizade e entrássemos para a família de Deus. E se no futuro, no dia de Cristo, nós seremos apresentados plenamente santos, sem mácula, livres de acusação, nós devemos permanecer firmes e viver preservando a nossa fé hoje, crentes de que esse dia se aproxima, em que Ele nos buscará, para que isso aconteça de uma vez por todas e nós usufruamos dessa paz de maneira limpa, desta vez com vestes lavadas com o sangue de Cristo, de maneira que não poderão se sujar nunca mais com o pecado. Portanto, desfrute das bênçãos da reconciliação. Em primeiro lugar, porque você era inimigo de Deus. Em segundo lugar, porque Ele reconciliou você mediante a morte de seu Filho. Em terceiro lugar, porque você foi reconciliado para a santificação. Vamos, mais uma vez, cantar ao nosso Deus em resposta à mensagem e que Ele nos abençoe, nos preserve para que nós perseveremos na nossa fé.